Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos trabalhar este livro, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Este livro fala de uma trajetória de uma família de nordestinos que está fugindo da seca. A família é composta pelo Fabiano, que é o pai, a Vitória, e tem um menino mais novo e um menino mais velho. E tem ainda uma cachorra chamada Baleia, mais um papagaio. Graciliano Ramos coloca uma família de nordestinos bem roceiro mesmo, bem apegado à terra. Tinham caminhado por muito tempo e sofrendo, né, a seca, a fome e tudo mais. Eles chegaram a matar o papagaio como uma forma de matar a fome, né? Agora, a justificativa, o papagaio não prestava mesmo para nada, ele nem sabia falar. Bom, na verdade, ninguém da família também sabia falar, se fosse por isso. Pouco tempo depois, eles encontraram uma cerca que levava a uma fazenda. Então, lá chegando, eles tomaram conta de uma casa que não tinha ninguém, era abandonada. Então, o Fabiano ficou nessa casa com sua família. Lá ele ficou bem, porque logo que chegou, a cachorra-baleia farejou um animal, né, um preá, e trouxe para a família. Motivo de festa. Fizeram logo um churrasco, o Fabiano desceu, foi procurar água, até que encontrou uma lama, e lá ele ficou satisfeito e ficou sonhando que ia fazer daquilo uma fazenda produtiva, e ia acabar a seca, o cerrado ia se transformar e ia ressuscitar o cerrado. Eles estavam nessa casa tomando conta, já estavam passando a seca, quando de repente chega o dono da casa. Falando com o dono, ficou como vaqueiro. Era o vaqueiro, então, era o empregado. O tempo foi passando, as coisas foram melhorando, mas não estava satisfeito ainda com essa situação, porque o fazendeiro era o patrão, ele quando ia prestar contas ficava sempre devendo, então era sempre um escravo desse fazendeiro. Então o sonho do Fabiano era mudar de vida. O Fabiano era um homem grosso, como eu falei no início, sem educação, apegado à terra, era um vaqueiro de tradição, mas não tinha como conversar com as pessoas, porque ele era um homem ignorante, um homem bruto, ele reconhecia isso. Ele até admirava a cultura, as palavras bonitas que as pessoas da cidade falavam, era muito bonito, mas para ele, só a educação, só a vida que ele tinha ali, em unidade com a terra, já era suficiente. Eu vou mostrar aqui um trecho do livro para mostrar como o autor, ele coloca na página 20. Ele vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monótona, gutural, que o companheiro entendia, o cavalo entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro, camboio, torto, feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Então, essa era a maneira dele. Ele era um homem da terra. Não se desempenhou na cultura, na leitura, não. Quando ele chegou nessa fazenda, ele se sentiu bem. Ele disse: Fabiano, você é um homem. Mas logo ele pensou, comparando com os outros homens, ele se identificou com os animais e pensou: não, Fabiano, você é um bicho. Ele disse que era um homem porque era um homem vencedor. Ele conseguiu vencer a seca, venceu e trabalhou, criou os filhos, estava com mulher. Era um homem e estava progredindo.
nesse sentido de vencer a seca. Mas logo ele viu que ele se identificava mais com os animais. Quando ele disse, eu sou um homem, ele pensava, não, eu posso morrer 100 anos, não sei quantos anos, mas pelo menos eu vou deixar os meus filhos gordos, e deixar minha esposa, e deixar tudo bem. Então, eu sou um homem. Graciliano Ramos, ele coloca em suas obras esse conflito, um conflito psicológico, um conflito social, um conflito da pessoa, dividindo o livro em capítulos, né? São capítulos quase que independentes. Muito embora em algumas partes você possa perceber que um capítulo lembra da cachorra-baleia, lembra que matou a baleia, sim, então dá uma certa sequência. Mas você pode ler individualmente e você entende toda a história. Por exemplo, fala da cadeia. Depois de falar da característica, Fabiano fala da cadeia. A cadeia é quando entrou na casa do comércio, fez algumas compras e entrou no bar para beber um pouco. Bebeu e quando estava saindo o guarda chama o guarda amarelo, soldado amarelo. Ele também mostra aí esse respeito pelo governo. Ele não ia, mas para não desrespeitar o guarda, ele foi. O guarda chamou para jogar, então ele foi jogar. Lá ele perdeu todas as suas, todo o troco, todo o dinheiro que ele tinha. E quando saiu triste, né? O guarda chamou e ele não atendeu, porque ele estava distraído. O guarda ficou com raiva e chamou de novo e ficou provocando. E não teve motivo para a briga. Mas o guarda deu um pisão nele, no pé dele, e ele ficou com raiva e então disse um palavrão, xingou a mãe do guarda, do policial amarelo. E o policial então chamou os companheiros, um apito, e prendeu o homem. Lá ele ficou sofrendo. Ele ficou xingando e dizendo por que acontece uma coisa dessa. É uma injustiça. O policial é para ser um homem sério, um homem do governo, e vai maltratar um ser inocente, um trabalhador, um homem trabalhador, pai de família. Eu nunca fui preso. Então ficou lá reclamando. Ele foi preso sem motivo. Ele já sofre bastante e ainda vai preso. Morte e sofrimento. Fala da Sinhá Vitória. A Sinhá Vitória era uma mulher forte, ela procurava educar os meninos, mas também não tinha aquela educação, né? Era mais uma mulher do campo. Mas ela dava uns cocorotes nos meninos quando fazia perguntas e ela não sabia, ou então quando teimava, dava uns cocorotes. Então era a base dos cascudos mesmo que ela educava. Sim, fala do menino novo, o menino velho. Observe que Graciliano Ramos não botou o nome nos meninos, botou na baleia. A cachorra-baleia tinha nome, mas não. Então, chama-se isso de zoomorfismo. Ele coloca os homens parecidos com os animais e os animais parecidos com o homem. A cachorra-baleia tinha pensamentos, tinha emoções, e coloca algumas emoções no cachorro, né? Na cachorra. Então fala do menino mais novo. O menino mais novo gosta muito, olha muito para o pai, então quer ser vaqueiro também. E olha quando o pai vai domar os animais, domar o cavalo e fica observando. Então ele fica brincando também de domador com os animais, com as cabras, os cabritos, né? Ele brinca também. O filho, no capítulo sobre o filho mais velho, o filho mais velho, ele às vezes mostra assim mais abandonado, né? Mais isolado, e quer aprender as coisas. Ele brinca muito com um cachorro, é muito de dar carinho ao cachorro. E uma vez ouviu da vizinha, de uma amiga, a dona Terta, assim a Terta, sobre inferno, a palavra inferno. Achou uma palavra muito bonita, mas não sabia o que era. Perguntou assim a Terta e ele não ficou satisfeito com a resposta. Perguntou à mãe.
A mãe disse, é um lugar muito feio, é um lugar muito triste, negócio de inferno. Ele disse, é um lugar triste, de castigo, foi explicar. Ele então perguntou, e a senhora já esteve lá? É assim mesmo? Ele não aceitou, porque ele disse que é uma palavra tão bonita, inferno, é uma palavra tão bonita, devia ser um lugar bonito. Mas a mulher deu uns cascos novamente nele, porque essa impertinência, essa dúvida, não sei o que, vai duvidar de mim. Teve o tempo do inverno, em que mostra toda a família que estava bem. A família estava bem, estava se alimentando, tinha comida, sempre tinha carne seca, matava os animais. E no tempo desse, ele foi para a cidade e foi vender o porco, né? Ele matou o porco e uma parte do animal ele foi vender. Novamente a opressão aparece na vida do Fabiano. Fabiano foi vender e apareceu um fiscal da prefeitura. Tinha que cobrar o imposto. Ele disse, não, rapaz, isso aqui não é um porco não, isso aqui é só uma parte do porco. Vai dar uma de esperto? O fiscal disse, não, você está vendendo o animal, então você tem que pagar imposto. Ah, é? Então não vou vender, eu vou comer. Então ele disse que é até perigoso. É perigoso criar o porco. Eu não vou nem criar o porco, mas a saída dele era não fazer para evitar. Teve essa parte do porco, né? Teve a parte de entrar no bar. Ele disse, é até perigoso entrar no bar, porque acontece isso também. É perigoso se aproximar do guarda, é perigoso fazer isso e aquilo. Então, para ele, tudo era perigoso, porque sempre tinha alguém para oprimir. Tem uma parte da festa. Eles vão para a festa, são religiosos assim, eles respeitam bem a religião. Então, eles prepararam a roupa, o paletó do Fabiano, a roupa para a mulher, o paletózinho para os meninos, eles foram todo direitinho. Só que na caminhada eles tiveram que tirar o sapato, tirar o colarinho, tirar a gravata, ele teve que fazer isso. O menino só tirou o chinelo, botou debaixo do braço e foi caminhando. A mulher foi dando um jeito, tirou o sapato e foi caminhando, foi caminhando até chegar no início da rua para a cidade, né? E lá, com muito esforço, se ajeitou novamente, botou a gravata, botou o sapato, as botas, né, com dificuldade. O Fabiano, ele bebia um pouco, então ele foi beber umas doses e ficou embriagado. Nessa embriaguez é que ele quis mesmo desmanchar tudo, ele não se importava mais com nada e ficou gritando. Todo mundo é enrolando, todo mundo é um safado, todo mundo é isso e aquilo, não tem um homem sério, não tem... Então ele desabafou, colocou para fora tudo o que ele sentia, toda a sua opressão. Mas ninguém observava, ninguém dava ideia. Aliás, nesse capítulo da festa, ele diz que lá era muito imprensado, as pessoas se batiam nas outras, era imprensado, muita gente, mas eles não falavam com ninguém. Fabiano até disse, se tivesse alguém para conversar, eu até conversaria aqui na calçada da igreja, aí eu falaria dos bois, dos cavalos, dos animais, da fazenda, mas não tem ninguém com quem conversar, então eu fico por aqui mesmo. Mas desabafou, ele gritou, ele disse que era homem e que ninguém era homem, e ninguém era capaz de chamá-lo de feio. Quem é o homem aqui que me chama de feio? Ninguém deu atenção. Só para mostrar que eles mesmos não estavam integrados à sociedade, ele era marginalizado. Mesmo estando dentro da festa, o Fabiano e sua família estavam marginalizados. Por quê? Porque não tinha nenhuma relação com as pessoas. Então, com o tempo, ele mesmo deitou-se no chão, pegou o paletó, serviu de travesseiro e deitou, dormiu um pouco. A cachorra-baleia foi passear, sumiu. E depois desse capítulo, o autor coloca uma parte sobre a baleia. Gente, olha, vocês leiam este livro. E eu tenho certeza, quem for ler este livro vai ter certeza que este é o capítulo mais triste. Por quê? Porque fala da morte da baleia. Graciliano Ramos coloca alma naquele animal. O Fabiano vê que o animal está doente, né, com hidrofobia e toda ferida,
Então, para não contaminar os meninos, ele resolve matar. Quando ele vai atirar no animal, ele acerta apenas nos quartos da baleia. Então, a baleia não entende, vê o Fabiano, que era aquele amigo, né, onde ela sempre viveu, e agora ele está fazendo isso. É uma coisa estranha. Eu digo que é um capítulo muito triste. Lê o livro, você vai observar. Tem ainda um capítulo sobre o soldado amarelo. O Fabiano está todo armado, tem um facão, tem um punhal, a faca, tem a espingarda, tudinho. Ele está quando se encontra com o guarda. Esse soldado amarelo era um homem franzino, era magro, não era... Ele disse, o Fabiano diz, ele não aguentava nenhum tabefe. Se ele desse um tabefe ali, ele morria. Mas o Fabiano aguentou. Quando ele foi preso, ele levou uma facãozada de um, levou de outro e foi preso. Mas agora, ele ficou pensando. O conflito que o Graciliano Ramos coloca e agora, o que fazer? Será se esse homem aguenta alguma coisa? Será se eu vou descontar? Eu vou revidar? Porque foi ele que me prendeu injustamente. Será que eu tenho que matar? Eu podia matar mesmo. Assim, ele não... Eu tinha que matar. Matava ele, matava o outro e matava todos os que comandavam e todos que mereciam. O Fabiano ia ter muito trabalho se fizesse isso. Mas ele não... Depois ele pensou de outra maneira. Não, se eu fizer isso, também eu vou ser um homem porque eu matei o outro. Mas aí fica complicado, porque eu vou matar e vai complicar o meu nome. Então eu não vou fazer isso não, é melhor deixar para lá. Quando se encontrou, se aproximou, o homem ficou tremendo e ele também julgou nesse sentido. Por que eu vou bater no homem que já está tremendo, está batendo os dentes aí? Então ele lembrou, eu sou mais homem não matando esse aí, vencendo toda a minha raiva, meu ódio. O guarda, que já estava com muito medo, só quis uma informação, porque estava perdido no meio do matagal, né, no meio da caatinga. E então Fabiano ensinou o caminho e o homem foi embora. Pronto, acaba esse capítulo. A mulher, muito esperta, ela disse, a seca vai chegar, essas aves vão matar o gado. O Fabiano disse, mas como é que pode? Como é que uma ave tão pequena vai matar o gado? Com o tempo, veio aumentando o número de aves, a ave de arribação. Depois disso aí, vem uma seca. Novamente, eles pensam na seca, né? E ficam dizendo, e ficam pensando novamente naquela trajetória, naquele caminho que tem que fazer, sair daqui para... Não aguento mais não. Então, o livro começa com a seca e o livro termina novamente com a seca e continua. Só que o Graciliano Ramos, ele coloca uma grande esperança, porque a mulher fala para Fabiano que existe uma grande esperança de mudança de vida, porque em vez de ficar na seca, eles vão ficar na cidade, uma vida diferente. E a vida vai ser assim, porque as pessoas não vão poder ficar morando sempre na seca, na caatinga, devem ir para outro lugar. Esta foi a saída da Sinhá Vitória, da mulher do Fabiano. Que a história talvez seja dessa forma. O problema da seca não acaba. Então mostra no livro que o sertanejo está sempre caminhando, procurando uma saída, tentando vencer a seca. Graciliano Ramos foi um escritor, jornalista, romancista, contista, cronista. Ele representa a segunda fase do modernismo. Tem um estilo regionalista. Ele trabalha também, além do regionalismo, ele trabalha essa parte da psicologia, do conflito social, o conflito com o meio ambiente. Essa foi a resenha do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Se você gostou, você deixa o seu like, você se inscreve no canal para ajudar o canal e não se esqueça de acionar aquele sininho para sempre receber as informações. Então,
Vocês fiquem com Deus e até mais.